Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à Quaresma de Fé 2020. Nós da Betel Serra estamos vivendo um tempo tão glorioso e o tema é 40 dias de presença. São 40 dias de jejum e oração, agora por esses dias, usando todos os canais das nossas redes sociais, no domingo às 18h30, às terças-feiras às 19h30 e todos os dias ao meio-dia nós temos um devocional para o enlevo das nossas almas. A reflexão de hoje, o tema é Jesus pendurado na cruz e as referências estão logo abaixo para a sua meditação. Uma vez Jesus condenado então pelo tribunal religioso e civil, Pôncio Pilatos o entrega para a crucificação. E do pretório até ao Gólgota, Jesus leva a sua própria cruz, debaixo de açoites de soldados durante esse percurso, e isso fez com que as suas forças se esvaíssem. No caminho encontraram um homem de Cirene, por nome Simão, e pai de Alexandre e Rufo, homens que mais tarde encontramos Paulo falando a respeito deles e de sua mãe. Simão vinha do trabalho, possivelmente, pois diz que vinha do campo, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Muitas pessoas o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele, e Jesus, mesmo diante de toda aquela situação vivendo, ele então encontra palavras de consolo para essas mulheres. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados, e isso foi a forma de cumprir uma profecia do profeta Isaías feita 700 anos antes, aproximadamente, que dizia: foi contado entre os malfeitores. E foram até o Gólgota, que quer dizer caveira, e ofereceram a Jesus uma bebida forte, uma mistura da verdade de vinho e mirra, uma bebida amarga, que segundo os estudiosos era para que abrandasse um pouco a dor, mas Jesus recusa de beber. Então eles o crucificaram. Eram cerca de 9 horas da manhã de uma sexta-feira. E após o crucificarem, dividiram as suas roupas, tirando sortes para ver com quem ficava, qual soldado ficaria com qual parte das suas vestes. Colocaram por ordem de Pôncio Pilatos uma inscrição no alto da cruz, em 3 idiomas, latim, hebraico e aramaico, que dizia: este é o Rei dos Judeus. Uma vez crucificado, ele pronuncia suas primeiras palavras na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Além de rogar ao Senhor pelo perdão às pessoas que estavam zombando, às pessoas que estavam executando aquela sentença, mas também na sua oração ele atenua a culpa deles, dizendo: eles não sabem o que fazem. Meus queridos, esta frase também o Senhor estava dizendo para cada um de nós. Este perdão foi estendido a cada um de nós, uma vez que os nossos pecados estavam sobre ele naquela cruz. Nenhum de nós merecemos, mas ele o fez por amor a mim e por amor a você. Então, receba agora o perdão dos seus pecados e viva uma vida nova em Cristo Jesus. E uma vez que você já tenha recebido, sirva-o com alegria, adore-o com a intensidade total, plena do seu coração, da sua alma. Faça isso sempre, todos os dias. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.